a Imaculada Concepção e o nascimento do Filho de Deus. Mensagem do Graal, segundo volume. A Anunciação foi para Maria uma vivência espiritual tão poderosa e lhe abalou a alma de tal maneira que, dessa hora em diante, preencheu sua alma por completo. De então por diante, orientou-se em uma única direção, a de poder esperar uma elevada graça divina. Esse estado de alma foi determinado pela luz através da Anunciação, para assim afastar, de antemão, manifestações de impulsos inferiores e preparar o terreno, onde um puro receptáculo terreno, o corpo do infante, pudesse surgir para a concepção espiritual imaculada. Devido a essa atitude extraordinariamente forte da alma de Maria, a concepção corpórea, de acordo com as leis naturais, foi imaculada. Que Maria já trouxera todas as graças para sua missão, isto é, que já se achava desde muito antes de seu nascimento escolhida para ser mãe de Jesus, o portador da verdade, não é difícil de compreender para quem dispõe de certa noção do mundo espiritual e da vasta ramificação de sua atividade, que, ao preparar um grande acontecimento, salta como que brincando por cima de milênios. A esse corpo de criança em formação, que em tais contingências se tornou um receptáculo puríssimo, foram dadas as condições terrenas para uma imaculada concepção espiritual, a encarnação que se opera em meados da gravidez. Em tal caso, não se trata de uma das muitas almas ou centelhas espirituais que aguardam a encarnação por desejarem ou precisarem passar por uma vida terrena, a fim de se desenvolverem, e cujo corpo de matéria fina, ou manto, fosse mais ou menos turvo, isto é, maculado, mas o que a ligação direta com a luz fica obscurecida e, com o que a ligação direta com a luz fica obscurecida e, temporariamente, cortada por completo. Trata-se de um processo de irradiação vindo de Deus, outorgado por um amor à humanidade que andava imersa em trevas, forte o suficiente para nunca deixar que se interrompesse a ligação direta com a luz primordial. Isso produziu uma ligação íntima entre a divindade e a humanidade em uma unidade que se assemelhava a uma coluna luminosa de força e pureza inesgotáveis, sobre a qual tudo quanto é inferior tinha que resvalar. Assim nasceu também a possibilidade de ser transmitida a verdade pura, aurida da luz, bem como uma força para que fossem realizados atos que pareciam milagres. Então, vemos aí, nesse trecho da dissertação de Abdurrahim, a Imaculada Concepção e o Nascimento do Filho de Deus, do segundo volume da Mensagem do Graal, na luz da verdade, que Maria, ela veio aqui em missão especial. Ela é um espírito humano, igual todos nós, só que ela não era um espírito em desenvolvimento. Ela era um espírito, penso eu, criado, que já
não necessitava vir aqui na Terra, ter diversas encarnações para obterem a autoconsciência. No caso dela, ela já era um espírito consciente, preparado para essa missão. Mas não que ela seja santa, que seja divina, essas coisas aí são bobagens, pessoas que não refletem. Então Maria, ela teve essa missão de formar o corpo terreno para a encarnação do Filho de Deus. Então vamos aqui. A Anunciação foi para Maria uma vivência espiritual tão poderosa e abalou a alma de tal maneira que, dessa hora em diante, preencheu sua alma por completo. Essa Anunciação foi já quando ela já saiu da fase infantil e quando o espírito dela já estava em plena conexão com o seu corpo, com a sua, sua mente, com a sua intuição. Aí ela teve essa anunciação como preparo para a sua missão. Vamos dizer assim, ela estava relembrando a sua missão espiritual, porque quando encarnamos, aos poucos que vem a memória, a nossa missão, então o que nós nos propomos a fazer encarnando aqui na Terra. E então por diante orientou-se em uma única direção, a de poder esperar uma elevada graça divina. Ela não sabia naquele momento o que seria, né? Esse estado de alma foi determinado pela luz através da Anunciação. Eu digo que não sabia exatamente como seria. Ela sabia que ia receber uma graça especial de Deus aqui, né, na Terra. Esse estado de alma foi determinado pela luz através da Anunciação para se afastar de antemão manifestações de impulsos inferiores e preparar o terreno, onde um puro receptáculo terreno, o corpo do infante, pudesse surgir para a concepção espiritual imaculada. Então essa concepção imaculada, né, no sentido da luz, no sentido espiritual, é puramente um espírito ligado à luz, que não está ligado às ambições terrenas, enfim, como geralmente as pessoas se deixam levar. Aí está, vamos dizer, a virgindade de Maria. Não que ela não tivesse que ter um relacionamento sexual com um homem. Não é isso. Isso é impossível que nasça que ela pudesse ficar grávida sem que não tivesse tido um relacionamento com um homem. Isso é impossível, está completamente fora das leis da natureza de Deus. Mas é aí que está. É um sentido de amor. Ela tinha um amor puro, não tinha amor material, enfim, sensual, enfim, como prevalece geralmente nas relações humanas atuais, principalmente nos dias atuais. Devido a essa atitude extraordinariamente forte da alma de Maria, a concepção corpórea, de acordo com as leis naturais, foi imaculada. Que Maria já trouxera todas as graças para a sua missão, isto é, que já se achava desde muito antes de seu nascimento escolhida para ser mãe de Jesus, o portador da verdade, não é difícil de compreender para quem dispõe de certa noção do mundo espiritual, da vasta ramificação de sua atividade que, ao preparar um grande acontecimento, salta como que brincando por cima de milênios. Agora veja essa questão, né? Que Maria já trouxera todas as graças para a sua missão, e isto é, que já se achava desde muito
antes de seu nascimento escolhida para ser mãe de Jesus, portadora da verdade, não é difícil compreender para quem dispõe de certa noção do mundo espiritual. Agora, os autodenominados cristãos não tem uma noção da realidade do mundo espiritual. Só tem fantasias, tem falsas concepções, crença cega. Ou seja, falando em português claro, são débeis mentais e espirituais. Não no sentido pejorativo, mas da realidade. Essa é a realidade. Todo autodeterminado cristão é um débil mental e espiritual. Essa é a realidade. Porque imaginam coisas impossíveis. Aceitam dogmas falsos, não raciocinam. E espiritual, porque se tivesse com o espírito vivo, ia refletir, analisar assim com isenção, para não falarem bobagens, né? Falarem e fazerem bobagens, difundindo coisas falsas, coisas que, enfim, que somente atrasa o desenvolvimento espiritual. Atrasa e até anula, vamos dizer assim. Porque toda crença falsa, a pessoa, no caminho natural que nós temos para a ascensão para a luz, de volta ao paraíso, né, que é o objetivo de todo ser humano, ele coloca um obstáculo nesse caminho, através das crenças cegas. Essa é a realidade. A esse corpo de criança em formação, que em tais contingências se tornou um receptáculo puríssimo, foram dadas as condições terrenas para uma imaculada concepção espiritual, a encarnação, que se opera em meados da gravidez. Então, justamente pela falsa concepção do ser humano, ele analisa tudo conforme esse estreito pensar, das suas tradições, enfim. O ser humano está completamente perdido espiritualmente. Essa é a realidade. A não ser que ele tome um passo corajoso para reavaliar a sua concepção, as suas concepções, as suas ideias, o seu proceder. E isso é algo assim que, infelizmente, é muito difícil hoje, né? Porque cada vez mais o ser humano se apega àquilo que ele considera o seu porto seguro, vamos dizer assim. Sejam através puramente do raciocínio. Por exemplo, tem pessoas que só acreditam no que diz a ciência, né? E acabou, né? Não existe mais nada. Então, não percebe que a ciência diz uma teoria, não é a realidade, porque é uma teoria dentro do espaço e tempo. A verdade, a nossa luta, a nossa finalidade é despertar o espírito vivo, porque o espírito vivo nos indica, através da intuição, o caminho certo, que é certo, está errado, enfim, para a gente se aprofundar e cada vez mais aclarando o nosso espírito. Mas isso não se consegue com crença cega, tanto de cunho religioso quanto científico, racional. Então, isso o ser humano tem que despertar. E, infelizmente, ele só consegue, pelo menos uma certa parte, com muito sofrimento, com coronavírus, com as catástrofes que vão existir, né? Na vida pessoal, como tanto
a vida particular, pessoal de cada pessoa, como coletiva, das catástrofes, enfim, isso são tudo bênçãos, né, para manter o espírito acordado. Isso é proporcional, né? Porque, de certa forma, o ser humano, e pelo menos a boa parte, não está perdida. Né? Se o ser humano estivesse completamente entregue às trevas, o planeta Terra já estaria destruído há muito tempo. Né? E o ser humano também. Já, que tivesse completamente perdido, ele já não tinha mais chance. Né? Mas a maioria talvez a maioria ainda tenha uma chance de despertar espiritualmente. Então, todas essas catástrofes que existem, sofrimento, é justamente a bondade de Deus, aí é o amor de Deus, a fim de despertar os verdadeiros valores. Né? Porque o que o cristão, o dito cristão, transformou? O principal mandamento de Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, eles no fundo transformaram para quê? Amar o dinheiro acima de tudo e explorar o próximo até a sua última gota de sangue. Essa, no fundo, é o que move o cristão. São valores materiais, a crença cega, dogmas falsos. Então, para esse esclarecimento, tem que ter a verdadeira obra redigida por Deus aqui na Terra, que é a mensagem do grau, é a do Filho do Homem, de Manuel, que Jesus Cristo prometeu para os nossos tempos. Então, por aí se pode perceber que ainda existe graça, né? Amor de Deus ao ser humano. O ser humano não tá completamente abandonado. Basta, mas isso depende de cada qual buscar o seu esclarecimento, né? Uma vontade sincera. Aí ele vai encontrar, ele vai aos poucos se esclarecer. Agora, através da presunção, do egoísmo, da ganância, da vaidade, não vai chegar a lugar nenhum. Vão continuar no mesmo estado de ilusão. Até que será um tarde demais, porque muitos, quando vão para o além, têm uma melhor noção da realidade. Mas muitos também continuam, né? Levando aquilo que acreditaram, construir formas, né, no além matéria, e vão viciar todos os seus erros ou então os seus acertos. Esse corpo de criança em formação, que em tais contingências se tornou um receptáculo puríssimo, foram dadas condições terrenas para uma imaculada concepção espiritual, a encarnação que se opera em meados da gravidez. É por volta lá do quinto mês, né, de gravidez, que a alma, o espírito, se encarna. Porque até em movimento o sangue, né? Passa a circular o sangue. Então é esse momento que, quando a alma se encarna no corpo em formação. Em tal caso, não se trata de uma das muitas almas ou centelhas espirituais que aguardam a encarnação por desejarem ou precisarem passar por uma vida terrena, a fim de se desenvolverem, cujo corpo de matéria fina, o manto, fosse mais ou menos turvo, isto é, maculado, com que a ligação direta com a luz fica obscurecida e temporariamente cortada por completo. Então, a maior parte dos seres humanos que se encarnam, né, provavelmente ele está carregado de karmas, está precisando resgatar seus muitos karmas, né? E então,
tem que lutar, né? O seu livre-arbítrio tá tolhido, porque ele sempre tem que ir resgatando os seus karmas. E daí, cada qual nasce naquele lugar que escolheu e aceitou, que precisa aceitou. Porque quando encarna, vamos supor, a maior parte das pessoas reclamam, né? Das condições materiais, da vida em família, mas foi ele próprio que escolheu. Ninguém, ninguém encarna aqui na Terra contra a sua vontade. Isso é preciso ficar bem esclarecido. É feito um acordo, né, quando lá no além, para as condições da encarnação, que são justamente aquelas que o tal indivíduo precisa. Ele vai naquelas condições, vai ser atraído pela própria espécie. Por exemplo, se a pessoa é egoísta, enfim, presunçosa, ela vai encarnar naquele grupo. Agora, atrai a igual espécie, mas não necessariamente. Às vezes pode ser que encarne num grupo diferente, ou menos evoluído, ou mais evoluído espiritualmente. Mas, enfim, sempre encarna naquelas condições, inclusive com as suas, às vezes, deficiências físicas ou genéticas, enfim. É o que ele vai ter que enfrentar, são os desafios para despertar o seu espírito, porque a finalidade sempre é despertar o espírito. Ligar com a nossa essência. Isso que é fundamental. Então, no caso de estar citando aqui de Jesus, não era ser um simples ser humano que se encarnaria, né? Mas é o Filho de Deus, né? Então houve um preparo especial para, em todos os sentidos, esse receptáculo terreno, né? O corpo terreno de Cristo fosse puríssimo, né? Porque se tivesse algum tipo de mácula, simplesmente não haveria a possibilidade da encarnação de um Filho de Deus. Então, tudo o que aconteceu com Maria, concepção, em puro amor, enfim, para que pudesse ser encarnado o Filho de Deus. Se houvesse qualquer coisa assim, de mácula, de impedimento, simplesmente impossibilitaria a encarnação. Trata-se de um processo de irradiação vindo de Deus, outorgado por amor à humanidade que andava imersa em trevas, forte o suficiente para nunca deixar que se interrompesse a ligação direta com a luz primordial. Isso produziu uma ligação íntima entre a divindade e a humanidade em uma unidade que se assemelhava a uma coluna luminosa de força e pureza inesgotáveis, sobre a qual tudo quanto é inferior tinha que resvalar. Assim nasceu também a possibilidade de ser transmitida a verdade pura, a aurida da luz, bem como a força, para que fossem realizados atos que pareciam milagres. Então é importante saber que Jesus Cristo, a pátria dele é o reino divino, ao lado do Pai. Então ele não tem uma responsabilidade direta pela criação espiritual. A criação espiritual, a responsabilidade direta é do Espírito Santo, que é Emmanuel. Então, Emmanuel é o eterno mediador entre a humanidade e Deus. Jesus veio em uma condição especial para ajudar o seu irmão, Emmanuel, na tarefa de auxiliar os seres humanos, até que chegasse o juízo final, que é essa época de hoje. Agora, o amor que ele trouxe é um amor severo, não tem nada a ver com essas imagens de Jesus assim muito doce. Isso aí não existe, isso aí é pura fantasia do ser humano. Jesus era severo, praticava o amor severo. Tanto assim que se ele fosse essa forma doce que as figuras apresentam, então a mentalidade doentia dos seres humanos imagina, ele nem teria sido morto. Né?
Ele justamente foi morto porque ele era uma oposição forte. Caifás via nele como um adversário pela influência dele, pelo poder. Então, por causa disso que ele tinha um ódio de morte com relação a Jesus. Caifás foi o principal responsável pela morte de Cristo. Os próprios romanos não tinham, não tinham essa ojeriza, esse ódio. Pelo contrário, tinha até simpatia por Jesus. E sabe por quê? Um dos coisas, porque Jesus ele era filho de um romano. Ele tinha uma aparência de romano. Então isso também, de certa forma, os maus elementos lá do judaísmo da época, que estavam presos ao raciocínio, às tradições, não estavam, já estavam escravizados pelo raciocínio, pelo intelecto, e não, se tivesse uma intuição pura, se fossem espíritos ligados à luz, reconheceriam Jesus. Então viu uma oposição. É o que acontece hoje com as religiões, especialmente a Igreja Católica. Ela vamos dizer assim, a maior criminosa contra a vontade de Deus, que ela própria se opôs quando o Filho do Homem, Emmanuel, esteve aqui na Terra, o autor da Mensagem do Grau. A Igreja Católica o perseguia. Quando ele, por exemplo, revelou que Maria de Nazaré teve que se relacionar com um homem para se engravidar, e que esse homem foi um centurião romano, a Igreja Católica lá começou a perseguir a Bedrushim. É claro, estavam tão presos a fantasias, a crença cega, ao poder terreno. Então tem que voltar. Daí ser uma igreja luciferiana. Tudo que é contra Deus, que não se sintoniza com a sua vontade, com a sua pureza, né, da espiritualidade, está nas trevas. Então Jesus, ele veio numa missão especial aqui na Terra. Então porque as pessoas, na sua ignorância, primeiro supõem que são fiéis, né? E que desencarnando vai encontrar Jesus, vai encontrar Deus. Não é isso. Se tivesse sintonizado, não tivesse desperdiçado sua vida, tivesse um espírito interior puro, iria encontrar o reino de Deus, mas não pessoalmente Cristo, nem Deus, que estão em alturas inimagináveis. Né? Não tem uma noção de como que são, né? Os reinos, tanto do divino quanto da criação espiritual. Então não é assim tão simples, não é uma concepção assim tão ridicularmente pequena. Né? A grandiosidade de Deus, da criação, está fora de qualquer imaginação humana aqui, hoje. Não tem nem noção de quão grande que é Deus, as suas criações. E até a matéria grosseira mesmo. O, os astrônomos, os cosmólogos estão tateando aí para saber a real dimensão do universo. É muito maior, muito mais antiga. Né? Então Jesus, ele nessa vinda até aqui, ele não ficou assim um tempo assim necessário para se fortificar, porque são transições que faz de reino para reino. O próprio Jesus saindo lá do ápice do reino divino, transitando até os limites do reino divino, depois adentrando ao reino espírito primordial. Cada plano desse ele recebe um manto correspondente
aquela densidade, aquela substância de determinado reino. Depois passou no reino espiritual, de onde nós procedemos e que é o máximo para a gente. Então vai adquirindo mantos que permite ir, vamos dizer assim, afundando nos reinos cada vez mais densos e afastados da primordialidade de Deus. E esse trajeto que Cristo fez foi assim bem rápido. Por causa disso que ele transmitia luz, assim, radiava a parte divina e ininteal dele muito fortemente. Por isso também ele atraía tanto as pessoas que tinham aquela pureza espiritual se sentiam atraídas por ele, enquanto aquelas que estavam já ligadas às trevas passavam a odiá-lo, né, e persegui-lo. A narrativa das tentações no deserto mostra como foram vãs as tentativas das correntes das trevas para conseguirem manchar a pureza da intuição e causar malefícios. Então Jesus era puramente intuitivo espiritual. Bom, então eu encerrei aqui mais um trecho aqui dessa dissertação, Imaculada Concepção e o Nascimento do Filho de Deus, que está no segundo volume da mensagem do Graal. Uma dissertação de 5 páginas. Eu faço assim mais ou menos, leio assim uma página e faço algumas reflexões. Então a mensagem do Graal, em idioma portuguesa, que eu li, publicado pela Fundação da Mensagem do Graal. O site aqui é www.mensagemdograal.com.br. É o português europeu, né? A Fundação da Mensagem do Graal, em Stuttgart, na Alemanha. E tem a Mensagem do Graal em 3 volumes, sempre em 3 volumes. Tá? Que é a última edição que Abducim Manuel nos preparou. Então, a Ordem do Grau da Terra tem o português brasileiro, www.graal.org.br. Então, uma feliz Páscoa na luz da verdade de Abducim a todos os de boa vontade.